distância, onde quer que estejam, juntos. Agora vamos nos conectar para falar um pouquinho mais com a divindade. Todos nós vamos fazer uma prece pela Mãe Terra, pela harmonização geral, em todos os sentidos. Irmãos estão passando pelas provas ou mesmo expiações, então precisam das nossas preces para se fortalecerem. Então eu vou pedir a todos que se recolham intimamente e me acompanhem mentalmente nesta prece. Mestre amado Jesus, ainda estamos, Senhor, tateando no escuro, porque estamos ainda na ignorância das leis do Criador. Sabemos o caminho a tomar, mas muitas vezes estamos enfraquecidos pelas nossas paixões inferiores. Então, Senhor, dá-nos as forças que necessitamos. Permite que os Teus mensageiros nos auxiliem e que nossa mente, o nosso coração se abram para as coisas que vêm diretamente do Pai. Possamos, enfim, nos direcionar para a luz com segurança e agora mais fortalecidos no Teu amor e na Tua paz. Vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos, por toda a terra, todos os povos, todas as nações, a nação brasileira em especial, e também aqui nesta casa de oração, onde estamos reunidos em Teu nome, possamos nos irradiar em todas as direções, buscando os caminhos, os caídos à beira do caminho. Então, Senhor, fortalecido no Teu amor, possamos avançar sempre, que assim seja, graças a Deus. Irmã, hoje nós temos a grande satisfação de ouvir a irmã Cláudia Bandeira. Olá, boa noite. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra, unindo dois campos, a doutrina espírita e a neurociência. Antes de começarmos, vale ressaltar que a nossa doutrina, ela é ancorada em 3 pilares: religião, filosofia e ciência. Então, não é de causar estranheza quando nós trazemos dados científicos que corroboram o que a doutrina vem nos ensinando há décadas. E a neurociência, ela é uma área da ciência que ela é multidisciplinar e ela estuda o sistema nervoso central e a sua interface, a sua relação, a relação do sistema nervoso central com a mente. Lembrando que o sistema nervoso central é material, é o cérebro, é a medula. E a mente? A mente é imaterial, né? Então, é uma área da ciência que estuda um objeto que é imaterial. Ninguém sabe onde a mente está. Mas a neurociência estuda a interface entre o sistema nervoso central e a mente. Então, baseado nisso, nós temos tido novas informações através de pesquisas, e essas informações elas encontram com aquilo que a doutrina vem nos ensinando desde Kardec. Pois bem, hoje somos convidados a refletir sobre o poder da palavra. Palavra como uma expressão do pensamento. Palavra como a voz do pensamento, a voz da alma.
E muitas vezes nós achamos, né, porque é algo muito cotidiano, nós achamos que o que nós falamos não tem importância. E baseado em dados científicos, além dos dados trazidos pela doutrina, nós conseguimos perceber a importância do que nós falamos, das palavras. É uma bênção dada por Deus, a capacidade de nós nos expressarmos, a capacidade de nós acolhermos, auxiliarmos, educarmos, mas é uma bênção muito mal utilizada por nós ainda. E talvez, se nós tivermos um conhecimento do que é a palavra, do que é da importância da palavra, talvez a partir de agora eu e todos vocês vamos usar esse recurso com mais sabedoria. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, Jesus já nos advertia que a boca fala o que o coração está cheio. E 2000 anos depois, nós estamos começando a compreender a profundidade dessa frase. A palavra, ela não é neutra. A palavra é energia espiritual e é também um estímulo neurológico. Como que isso acontece? As neurociências, elas vêm mapeando através de exames de imagem como que o nosso cérebro se comporta diante de pensamentos e palavras. Lembrando aqui que as palavras são a exteriorização do pensamento. Pois bem, o que a neurociência já descobriu? Avaliando cérebros em tempo real, que pessoas que eram submetidas a pensamentos positivos, pensamentos edificantes, falas edificantes, elas tinham uma área do cérebro muito ligada ao controle das emoções, à empatia, à sensação, à percepção de bem-estar. Essas áreas, elas eram vistas nos exames de forma mais luminosa, o que demonstra que essas áreas estavam ativas nas imagens. E o que a neurociência conclui a partir disso? Que quando nós exercitamos pensamentos positivos e usamos a nossa voz para exteriorizar esses pensamentos positivos, isso promove em nosso cérebro uma produção de substâncias, de hormônios e neurotransmissores que nos dão a sensação de bem-estar. Do outro modo, quando nós temos pensamentos catastróficos, e quem sofre de ansiedade, de transtorno de ansiedade, vivencia quase que diuturnamente a catastrofização, né? São pensamentos catastróficos, pensamentos sempre muito negativos. Então, o que as neurociências conseguem observar através de exames de imagem? E quando eu falo exames de imagem, eu estou me referindo a exames muito avançados, que conseguem ver o cérebro se iluminando em uma área, se apagando em outra, em tempo real. Então, essas pessoas foram submetidas durante algum tempo
durante as pesquisas, a esses exames. Algumas também foram submetidas a exames de sangue, porque, ao contrário do que nós pensamos, quando nós temos um pensamento negativo e uma exteriorização desse pensamento através da nossa palavra, da nossa fala, negativo também, todas as células do nosso corpo são banhadas de hormônios ligados ao estresse, hormônio chamado cortisol. Então, as emoções negativas, elas não incidem somente no nosso sistema nervoso central. Todas as células do nosso corpo recebem essa energia. Do outro modo, a mesma coisa. Quando nós temos pensamentos edificantes, quando nós usamos a nossa fala para transmitir uma mensagem positiva, todas as células do nosso corpo são banhadas de neurotransmissores e hormônios que nos dão a sensação de bem-estar. Muitas vezes, você continua com um problema de saúde, você continua com um problema financeiro, você continua com um problema de relacionamento familiar, mas a sua percepção é amenizada. E aí a gente volta lá em Kardec. O que Kardec falava sobre as nossas provas? O homem pode aumentar ou suavizar o amargor das suas provas. E através dos nossos pensamentos e das nossas palavras, que são os nossos pensamentos exteriorizados, nós podemos aumentar ou suavizar as nossas dificuldades, as nossas provas, as nossas provações. Pois bem, então a neurociência, ela corrobora o que a doutrina sempre nos ensinou. E ela vai além. A neurociência nos traz uma nova concepção que se chama neuroplasticidade. E o que a neuroplasticidade nos diz? Que o nosso cérebro, ele pode ser modificado através das nossas mudanças comportamentais. O que a ciência chama de neuroplasticidade, a doutrina espírita chama de reforma íntima. Quando eu mudo o meu pensamento e a forma como eu me comporto exteriormente, eu modifico como o meu cérebro processa as informações. Eu redefino esses caminhos neurais que o cérebro da gente faz. A doutrina nos diz que quando nós modificamos os nossos pensamentos, a nossa fala, as nossas palavras e o nosso comportamento, nós estamos modificando o nosso espírito. Nós estamos fazendo a reforma íntima. Então, é muito interessante ver que já existe um lado da ciência que está meio que não virou as costas para questões ligadas à religiosidade, muito pelo contrário. Está estudando as questões ligadas à religiosidade, estudando as questões ligadas à fé, à gratidão, aos pensamentos positivos. Por quê? Porque já existem estudos muito sérios, fortemente embasados, que mostram que um mesmo adoecimento, um mesmo problema de saúde, ele tem respostas totalmente diferentes se a pessoa tiver uma conduta mais otimista, mais positiva, mais grata, com mais conexão com a espiritualidade. E quando a gente fala
espiritualidade, a gente não está falando de religião, nós estamos falando de conexão com o Pai Criador. E da mesma forma, eles observam que pessoas que não têm fé, que não exercitam a gratidão, que não exercitam um pensamento positivo, o otimismo, elas têm, em condições similares, elas tendem a evoluir para mais tempo de internamento, mais complicações no decorrer do processo de doença, mais sofrimento de um modo geral. E quando a gente entra mais especificamente no poder da palavra, principalmente na infância, quando nós estamos ali na infância, nos primeiros anos de vida, nós ainda somos muito suscetíveis ao que ouvimos. Nós somos ainda muito suscetíveis ao que nós presenciamos. Todos nós, em todas as fases da vida, nós temos um impacto muito grande do ambiente. Mas na infância, esse impacto, ele é muito poderoso. E o que acontece com uma pessoa, com uma criança que cresce ouvindo palavras despidas de amorosidade, vamos dizer assim? Estudos mostram que pessoas que crescem ouvindo frases como: você não consegue fazer nada direito, você é um problema, nada dá certo para você, você é burro, você é incapaz. Essas pessoas tendem a, no decorrer da vida, ter mais adoecimentos emocionais. Elas tendem a ter mais processos de ansiedade, de depressão, de transtornos de todas as espécies e de vícios. Porque o nosso cérebro, ele não é capaz de diferenciar corretamente o que é uma verdade do que é algo que fora repetido inúmeras vezes. O cérebro tende a fazer crer que é real aquilo que foi frequentemente repetido. Seja repetido por uma outra pessoa, ou seja repetido por nós mesmos. E daí a importância de nós termos uma profunda vigilância com o que nós falamos para o outro, mas também o que nós falamos para nós mesmos. Todas as vezes que nós falamos: eu sou incapaz, não, eu não vou nem tentar, porque eu não vou conseguir. Nós estamos mandando uma mensagem para o nosso cérebro e ele vai fazer com que isso se torne uma realidade. Do mesmo modo, crianças que crescem ouvindo: não ficou tão bom ainda, mas você está melhorando. Dessa vez você errou, mas esse é o processo. Estamos todos aprendendo. Tenho certeza que da próxima vez você vai fazer melhor. Você é capaz. Você é muito abençoado ou abençoada. Isso cria no cérebro da criança e no nosso também uma espécie de um mecanismo de promoção de bem-estar. Essa criança, ela cresce confiante, ela cresce se achando merecedora de coisas positivas. E quando
nós não somos mais tão crianças assim, tem o mesmo efeito? Por incrível que pareça, tem. Tem o mesmo efeito. Quando nós, diante das nossas imperfeições, reconhecemos para nós mesmos, hoje realmente eu cometi uma falta, hoje eu errei, mas eu tenho fé em Deus que eu não vou repetir essa falta. É um movimento de autoacolhimento que o nosso cérebro, assim como a nossa alma, entendem como um processo de auto-perdão e de autoacolhimento. E ninguém sabe o que veio primeiro, se o ovo ou a galinha. Ninguém sabe se os pensamentos positivos moldam o cérebro para ser mais receptivo e ter uma lente mais focada nas coisas positivas, ou se as coisas positivas, o exercício das coisas positivas modificam o nosso olhar íntimo para nós mesmos. Mas o que já é amplamente divulgado é que eu sou o que eu acredito ser. E para o cérebro, uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. Então, por todo esse planeta Terra, existem muitas almas vivendo traumas e dores profundas por conta de palavras duras, palavras de maldição, palavras de desamor que foram lançadas para essas almas no decorrer da vida. E o que nós podemos fazer? Bem, se nós tomamos a consciência do poder das palavras, nós podemos, a partir de agora, exercitar algo que é chamado de caridade da linguagem. E o que seria essa caridade da linguagem? É quando a gente tenta oferecer para o outro o que há de melhor em nós. E essa caridade da linguagem é algo muito difícil. E por que é algo muito difícil? A caridade moral, ela é sempre mais difícil do que a caridade material. E quando nós falamos da caridade da linguagem, ela é mais difícil ainda. Porque para que eu tenha caridade no meu falar para com o outro e no meu falar para comigo, eu preciso exercitar a autocontenção. Eu preciso educar o meu ego. Não é destruir o ego, é educar o ego. Eu tenho que aprender a conter os meus ímpetos. E aí tem alguns questionamentos que a gente pode fazer. Primeiro, será que isso que me veio à mente falar é verdade? Segundo, será que a minha fala vai provocar dor desnecessária? Terceiro, será que eu gostaria de ouvir o que eu vou falar? Seria muito prudente que nós, antes de lançarmos ao outro as nossas afirmações, o nosso lixo emocional, nós nos fizéssemos essas 3 perguntas.
Se a gente conseguir respirar e fazer essas 3 perguntas, 99% das vezes nós vamos nos calar. Então, quando nós compreendemos que no Espiritismo, nos é ensinado sobre a lei da atração, semelhante atrai semelhante. E é nos ensinado também sobre a questão da nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas palavras, elas criam uma energia em volta de nós, que nós chamamos de psicosfera. E o que acontece em um ambiente onde constantemente é alimentado com palavras hostis? O que será que, diante da lei da atração e diante da psicosfera, já conhecida de todos nós, o que será que acontece nesse ambiente? Há uma contaminação coletiva. As pessoas ali presentes naquele ambiente, elas ficam mergulhadas naquela energia de rancor, de mágoa, de ansiedade, de desvalor, de desamor. Do mesmo modo que ambientes onde palavras de bênção, palavras de edificação são constantemente pronunciadas, é um ambiente que propicia o desenvolvimento emocional e espiritual saudável. E como que nós podemos colocar em prática, essa caridade da linguagem? Como que nós podemos fazer com que as nossas palavras sejam palavras que curem e não que adoeçam? Bem, nós podemos pensar nas nossas palavras como se fossem sementes. É uma analogia que simplifica bastante na hora de nós nos convidarmos à educação íntima. Pensemos nas nossas palavras como sementes. Nós saímos aí pelo ambiente de trabalho, pelo ambiente familiar, com os nossos amigos. Nós saímos semeando, Semeando. E como todas as sementes, uma hora elas vão germinar. Bem, quando for a hora da colheita dessas sementes, quando chegar a hora de fazermos a colheita do que nós estamos semeando, o que nós iremos colher? Flores ou espinhos? É um questionamento que fica para todos nós, que possamos sair daqui pensando no que nós estamos semeando, por onde quer que estejamos. Nós estamos semeando flores ou nós estamos semeando espinhos? Nós estamos usando as nossas palavras, o dom divino que Deus nos deu para colher, para erguer, ou nós estamos usando esse dom para machucar, para ferir, para derrubar, para humilhar? Que possamos escolher usar as nossas palavras para fortalecer, porque lá fora, no mundo, tem muita gente ferindo, Que Jesus nos inspire a transformar a nossa fala em instrumento de paz, de cura e de amor. Que assim seja. Uma boa noite.
Então, nesse momento, eu convido a todos para buscar respirar profundamente, aliviar a mente das preocupações do cotidiano, buscar se conectar com as energias balsâmicas aqui presentes, com essa espiritualidade amiga que está sempre a nos inspirar, a nos auxiliar, e pedir ao Mestre Jesus que sejamos instrumento, onde quer que estejamos, que sejamos instrumento da Tua paz, do Teu amor, da Tua misericórdia, que da nossa boca não saia nenhuma palavra que seja instrumento de dor, de maldição, de humilhação. Nos auxilia, Pai, na caminhada, para que possamos aprender a amar, aprender a acolher, aprender a perdoar. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Agradeço a presença de todos, mais essa sexta-feira, e que tenha uma boa semana. Contamos com a sexta-feira que vem todos aqui novamente. Boa noite.